Hoje, a gente vai mergulhar em uma das transformações econômicas mais impressionantes que já aconteceram. A ascensão, assim, espetacular da Coreia do Sul. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, é só olhar essa comparação. De um país literalmente em ruínas, sabe? Pobreza extrema depois da guerra, para essa potência industrial e tecnológica que a gente conhece hoje. É uma das viradas mais rápidas e, olha, mais dramáticas da história. Então, a pergunta que não quer calar é: como? Como isso aconteceu? A resposta, claro, não é simples. Envolve uma combinação muito poderosa de estratégia, de competição e de uma evolução que nunca parou. Vamos entender os detalhes de como foi essa jornada. Bom, tudo começou com um plano bem claro lá nos anos 60 e 70. A Coreia do Sul entendeu desde o comecinho que o seu futuro não estava só dentro das próprias fronteiras. A lógica por trás disso era simples, mas muito poderosa. Para crescer de verdade, o país precisava vender para o mundo todo. E isso significava uma coisa: a indústria sul-coreana não podia ser só boa. Ela tinha que ser extremamente eficiente e capaz de se adaptar o tempo todo às demandas do mercado global, que não perdoa, né? E quem estava no centro dessa estratégia toda, os famosos chaebols. Essa palavra aqui é fundamental para entender essa história. São aqueles grupos empresariais gigantes privados que se tornaram os verdadeiros motores dessa expansão. Pois é, esses nomes aqui a gente conhece muito bem. Samsung, Hyundai, LG, eles são a prova viva de que a estratégia funcionou. E o interessante é que, embora eles tenham tido alguns incentivos no começo, o crescimento deles se consolidou porque eles foram praticamente obrigados a competir no cenário mundial. E foi essa pressão que os tornou tão inovadores e eficientes. Mas é claro que uma indústria tão poderosa não se constrói do nada. Ela precisa de um combustível essencial: pessoas. E a Coreia do Sul investiu nisso de um jeito muito específico. O país sacou logo de cara que o seu maior recurso era o capital humano. Para conseguir competir globalmente com tecnologia, com produtos de alta qualidade, era fundamental ter uma das forças de trabalho mais bem preparadas do mundo. Não tinha outro jeito. E aqui a gente vê como eles fizeram isso. O sistema de ensino sul-coreano é conhecido por ser intensamente competitivo, muito influenciado pelo mercado. Tem uma participação privada fortíssima, um investimento gigante das próprias famílias e um foco total, quase obsessivo em desempenho. Tudo isso foi moldado para entregar exatamente o que a economia precisava, principalmente em áreas como engenharia e tecnologia. Ok, então a base estava pronta, indústria forte e gente qualificada. Mas o grande salto veio agora. Foi a evolução de deixar de ser só a fábrica do mundo para se tornar o cérebro do mundo. Esse processo, que ganhou muita força nos anos 80 e 90, foi como subir uma escada, sabe? Começou lá embaixo com manufatura barata, depois subiu para a industrialização mais pesada, até chegar no topo, conquistando a liderança em tecnologia e criando marcas globais que hoje, para a gente, são sinônimo de inovação. Então o ponto crucial, a grande virada de chave, é esta. O sucesso, que dura até hoje, não veio só do planejamento do governo lá no início. Veio da capacidade incrível do setor privado de inovar, de competir e de se adaptar. Foi a pressão do mercado global que forçou as empresas a se tornarem as melhores do mundo. Mas a gente sabe que nenhuma história de sucesso é uma linha reta, né? O modelo sul-coreano enfrentou um teste de fogo, um momento que quase pôs tudo a perder, mas que no fim das contas acabou deixando o país ainda mais forte. Em 1997, a crise financeira asiática bateu com tudo na Coreia. E ela expôs várias fragilidades do sistema, principalmente o endividamento que era gigantesco nos grandes conglomerados. Por um momento, pareceu que o sonho tinha acabado ali. Só que a resposta à crise foi o que definiu tudo. Em vez de recuar, a Coreia do Sul pisou fundo nas reformas. O governo adotou medidas para aumentar a transparência e fortalecer ainda mais os princípios de livre mercado. Isso tornou as empresas mais eficientes e a economia bem mais resistente a crises externas. Certo. Então, quando a gente junta todas as peças desse quebra-cabeça, qual é a fórmula que aparece? O que realmente explica essa transformação toda? Olha, essa frase resume perfeitamente a tese central. Embora o Estado tenha tido um papel importante lá no começo, a verdadeira força, o motor de longo prazo, foi o dinamismo e a capacidade de superação do setor privado, que sempre operou num ambiente muito competitivo. E este quadro ajuda a gente a organizar o raciocínio. Pensa só, a indústria foi movida pela competição privada. A força de trabalho veio de uma educação totalmente voltada para o mercado.
A economia se fortaleceu com a integração global. E a cultura, um foco implacável em desempenho e resultados. Em todos esses pilares, a gente vê a lógica de mercado muito forte. No fim das contas, o tal milagre sul-coreano não foi bem um milagre. Foi, na verdade, o resultado de uma dinâmica super competitiva que se espalhou por toda a sociedade, da sala de aula ao chão de fábrica. Foi essa pressão constante por eficiência que permitiu ao país alcançar o que parecia impossível. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. O sucesso desse modelo, baseado numa competição feroz, é inegável. Mas vale a pena pensar um pouco. Quais são os custos e os desafios sociais de um sistema tão focado em desempenho? É uma pergunta que fica no ar para a gente refletir. Agradecemos a companhia.